Bem-vindo ao podcast Dinheiro e Relacionamento, o podcast onde a gente conta histórias dos nossos clientes. Até então nós fizemos uma série nova, já a gente volta para falar por dentro do Poupa Invista, mas hoje a gente vai receber um outro casal aqui de clientes, né, que estão com a gente aí durante essa jornada, que vão falar sobre resiliência, assim, financeira, comprometimento financeiro, né? E é isso, né, Nite? Qual a nossa missão aí? Nossa missão é desbloquear esse potencial financeiro de casais, de famílias, de pessoas, também empresas. E esse podcast nasceu com essa finalidade de mostrar histórias como a de vocês, de resiliência, de conquistas. Nasceu da necessidade de mostrar como a consultoria é uma ferramenta para ajudar a conquistar esses sonhos. E queríamos apresentar nosso casal de hoje. A Day e o Paulo. É importante frisar que na nossa missão nós temos como objetivo desbloquear o potencial financeiro que há nos nossos clientes. Então a gente observa, né, o que eles têm assim de melhor, né? E quando eu olhava assim para o Paulo, eu falava, cara, não tá, ele ainda não desbloqueou. E eu e a Day, né, Day? A gente, durante essa jornada, a gente falou, precisa desbloquear esse potencial. E a gente conseguiu, né? A gente vai contar para vocês como que a gente desbloqueou o potencial dessa casa, né? Financeiramente, promoveu acessos maiores, né? E no final da nossa missão, né? Porque muitas vezes dentro de uma empresa a gente vê quadros assim, né? Missão, visão e valores, e a gente carrega isso assim como a nossa identidade. E o final da nossa missão diz que nós queremos promover um futuro extraordinário, né? Então, todas as vezes a gente está aqui, no presente, vivendo com os nossos clientes, mas a gente vai lá no futuro e fala, cara, e aí, como é que eles vão estar? Como é que as crianças estarão, né, recebendo desse fruto do nosso trabalho, né? E eu acho que vocês conseguiram acessar, mas se apresentem. Quem são vocês? São casados? Têm filhos? Como eles se chamam, né? Pra gente conectar aí com o público. Sou eu? Vai, você sempre forte, olha, sempre até no atendimento assim, ele olha e fala assim, dá uma tocadinha sempre. Eu sempre falo tanto que eu, às vezes, olho e penso, acho que eu preciso dar a vez pro Paulo. Então, eu sou Dayana. A gente é um casal há 12 anos, a gente vinha falando disso agora há pouco, né? Sim. E temos 2 filhos, que é a Maria Flor, de 9 anos, e o Gael, de 6. Eu sou uma trabalhadora da saúde. Uma trabalhadora, gente, ela fez. Ela é uma trabalhadora, gente, ela tá de licença agora para estudos. 20 horas. Mas ela não para, assim, já tá inventando moda, né? Não para. Eu fiz uma postagem esses dias falando que eu iniciei o ano sendo trabalhadora da saúde, mãe, doutoranda, e eu tô finalizando o ano sendo trabalhadora da saúde, mãe, doutoranda, pesquisadora e professora. Exatamente. Mas uma coisa, minha amiga, você tá de licença. É uma licença para estudo, é para isso mesmo, né? Para a gente alcançar esses outros espaços. E isso me move de alguma forma, isso faz sentido para mim. E aí tenho esse companheiro incrível do meu lado, que super me apoia e que eu acho que também esses alcances meus têm muito esse suporte, né? Essa parceria que a gente tem. Um lar harmonioso faz muita diferença pra gente potencializar, né? Aquilo que a gente já carrega, né? E aí é o Paulo. O Paulo é um estrategista, né, Paulo? Eu sou Paulo Simas, também tenho essa companheira incrível do meu lado, também, né? Sim. Tudo que temos hoje é graças a essa nossa união, né? Sim. E eu trabalho com marketing digital, mais especificamente com tráfego pago, com foco em venda de produto digital. Então, também trabalho com lançamento de produtos digitais. E também com perpétuo, não só lançamento. Mas na gestão de venda de produtos digitais. E não só no Brasil, gente. É importante frisar isso. Também tenho clientes na Espanha. Na Europa, gente. Ele é maravilhoso. A gente falou assim, quando a gente foi fazer esse processo, então eu vou dar um spoiler aqui, né? Então, eles chegaram, né? Não, fala pra gente como é que vocês isso já é um spoiler do final, né? Já que a gente fala, deixa um pouco curioso. Mas conta pra gente como vocês conheceram o Poupa Invista, eu não sei. A gente conheceu por um casal de amigos nossos que fazia consultoria. Ele Werley, verdade. Ele Werley, sim. E na verdade acho que você chegou a trabalhar com a Laila. Laila também, né? Sim. Uhum. E a gente estava num momento que a gente
todo mês tava ficando um pouquinho mais no vermelho, né? Se excedendo ali. Sim, só. É, Sangrando. não era grana. Era assim, a gente não guardava dinheiro nenhum e a gente acho que chegou a ter algumas economias e a gente estava enxugando essas economias, né? E a gente percebia que a gente não conseguia cuidar. A gente era meio vida louca, assim, né? Só segue, só deixa a vida me A levar. vida é hoje. Pô, mas vamos eu aproveitar se eu te agora. contar a vida louca deles, você comparar assim, você vai ver que Não. não é tão louca assim, não. A vida Conhece essa vida louca, então. Vida louca no É sentido pra gente, né? não. de vamos seguir aqui, né? E acho que a gente sentia que precisava desse apoio e a Laila e o Eli faziam muita propaganda, assim, né? Do quanto Nossa, era- a gente recebia assim no nosso check indicação. Laila, né? Era muito. A gente tem um grupo, né? Eu conheci a Laila por um grupo que chama Lute Como uma Mãe, que é um grupo de zap de várias mulheres incríveis. Legal. E aí, eu acho que rolou muito isso da Laila fazendo a propaganda nesse espaço. Então, acho que muitas mulheres foram surgindo. Usar esse grupo aí pra gente divulgar o Povo em Vista, porque dá bom, viu? E aí, acho que eu comecei a conversar com o Paulo sobre isso. E aí, uma coisa que eles falaram que eu achei interessante, eles falaram assim, olha, mas é tipo uma sessão de terapia. Porque é meio doloroso, né? Vai mexer em lugares... Imagino ela falando. em lugares e espaços, assim, né? Deu muita briga aqui também por conta disso, mas a gente pôde cuidar. E aí eu adoro uma terapia, né? Daí, bora, vamos lá. Então, e aí acho que a gente entrou em contato contigo Logo na sequência. a partir disso. Isso é interessante. Você que tomou a decisão, Dai, de iniciar, teve uma conversa pra tomar essa Olha, decisão? eu acho que eu posso dizer isso, talvez eu acho que o Paulo vai concordar. Eu sou sempre entusiasta dessas paradas. Assim. Eu sou sempre que trago e falo, mas vamos tentar. Vamos ver como é que É é. legal, Jonathan, porque ela traz, mas o Paulo é um cara que apoia. Tipo, geralmente na relação, quando a mulher. É comum mulheres procurarem a gente mais do que homens. Sim. E depois o esposo vir. Mas existe uma resistência. O Paulo não é esse cara. Você é perfeito! Não, ele sempre compra as ideias comigo, assim. Eu trago, mas ele incentiva, apoia, né? Então a gente falou, bora nessa, vamos tentar. E eu lembro na época, eu não lembro quanto que era, assim, mas eu lembro que eu falava assim, cara, mas a gente vai gastar esse dinheiro aqui, ó, pra fazer essa consultoria. Enfim, será que a gente vai ter gente... E acho que tem uma coisa que todo mundo, quando pensa em consultoria, vai falar, que é assim, mas eu vou dar mais dinheiro para economizar dinheiro? Como é que essa Como é conta que eu vou fecha? pagar, sendo que eu não tô tendo dinheiro, né? Todo mundo fala. Chega Todo mundo fala disso. muito essa dúvida. É Você o vai me cobrar padrão. pra organizar, mas já não tá sobrando. Como é que eu vou te pagar? E essa era a principal objeção que eu tinha, assim. Ela sempre trazia... E essa não foi a primeira vez, né? A gente já tentou outras vezes, pensou outras vezes em consultoria financeira. Chegamos ao nome de outras pessoas até. Acho que a gente chegou até... Não sabia disso, não. Até ter uma rápida... Olha que Foi, absurdo. A gente chegou a ter uma rápida... Ela tá se sentindo traída, né? Chegamos a ter Já uma faz muito rápida... Faz mais tempo, foi antes. Bem A antes. gente não te conhecia. Chegamos a ter uma rápida consultoria, acho que foi só uma reunião, não lembro direito, na época da pandemia. Porque o aluguel foi para as alturas e a gente queria então comprar algum lugar para morar e viam que era impossível dentro da nossa vida. A gente tentou ainda conversar com alguém, enfim. Então tem esse ponto, mas a principal objeção para mim era essa, tipo... A gente tá no zero, tá no vermelho. Tipo, estão todos os meses no vermelho. Estão pagando as contas e todos os meses no vermelho. De onde que a gente vai tirar dinheiro para pagar a consultora financeira? Conta aí pro público, por favor. Então. E aí a gente resolveu, não tem mais pra onde ir, vamos apostar. Fim da linha, se não for isso, a gente não sabe o que vai ser mais. Aí na primeira reunião com você montou a planilha lá pra gente, organizou as nossas finanças numa planilha e de repente tava lá, pagando todas as contas e tava lá o seu pagamento também, o pagamento da consultoria. E a gente vai,
Como que a gente não consegue? Então, já na primeira reunião, você só montou a planilha e pronto. E a gente... eu lembro, acho que eu até perguntei. Tá, beleza, organizamos aqui todos os pagamentos. E o seu pagamento? Aí você falou, já tá aqui, já. Você me falou esses dias. Já tá aqui na planilha. Acho que eu já... vou esquecer, Legal. E teve algum momento que você disse, agora é a hora de iniciar? Geralmente, quando a gente atende, fala, Jonathan, aconteceu isso, e não teve jeito. Eu tive que realmente ceder e falar, cara, preciso de uma ajuda, preciso de alguém pra me guiar. Então, geralmente tem um ponto ali ponto de inflexão, né? Que a pessoa realmente fala, essa é a hora de entrar um profissional aqui, porque eu já não tô entendendo como é que tá funcionando, não consigo mais administrar. Teve algum momento, um acontecimento, digamos assim, que gerou essa necessidade? Teve um ponto de dor, assim, né? Que eu acho que a gente estava no meio de tudo isso e uma pessoa que trabalha com a gente há muitos anos já, estava num processo de adoecimento e queria ser demitida, né? Uhum. E aí a gente pensou que como alguém que estava muito com a gente queria poder fazer essa demissão sem que ela pedisse as contas e tal, e precisava pagar várias coisas. E aí a gente descobriu que tinha um rombo, assim, de social, né? do E-Social, de pagamento dos do impostos. E-Social. E aí a gente começou, isso foi um momento muito difícil, acho que o momento mais crítico de toda a consultoria até agora, porque a gente não fazia ideia de quanto era essa dívida que a gente tinha com o E-Social, e nem como que a gente pagaria isso. Até porque é importante explicar para o público, Dai, cortando você nesse tópico, que não é simples, né? Não é muito fácil a gente receber um boleto com uma conta de um cartão de crédito via e-mail. O E-Social não é um processo simples. Até para a gente que é profissional, acessar, cadastrar um profissional, saber se você está pagando todos os impostos, se aquele boleto é suficiente, se ele incorpora FGTS, INSS. Então, eu também percebo que a dificuldade no E-Social, especialmente mesmo para as pessoas honrarem, é também pela complexidade do processo. E eu acho que eles vendem uma ideia de que é fácil fazer isso. Que esse manejo não é necessário para esse manejo um contador ou alguém de fora. Sim. Que você vai conseguir, porque assim, a ideia é só você acessar o site, imprimir um boleto e pagar, só que não é isso. Uhum. É muito mais complexo, né? São cálculos que você tem que fazer e que nem sempre tá certo que é de tal forma. Uhum. E aí eu acho que foi nesse momento que rolou uma DR do casal, né? Assim, porque a gente também foi percebendo que por conta de uma disponibilidade, facilidade maior do Paulo de lidar com essas coisas, ele começou a assumir demais Uhum. os boletos e tudo mais, e todo esse processo de pagamento. E eu me ausentei disso. Uhum. Então, por um lado, eu fiquei muito chateada com ele, por ele não ter Honrado. pago corretamente, como tinha que ter feito. Mas, por outro lado, eu também pude reconhecer a minha responsabilidade nisso, que foi de justo não estar junto nesse processo. Enfim, Então, e aí uma coisa que eu queria trazer é que, assim, o começo do nosso relacionamento, logo que o Paulo entrou na minha vida, a gente tinha muito pouco tempo de relacionamento mesmo. E eu tava justo num momento de estar no vermelho. Porque eu venho de uma família muito humilde. E aí eu vim para Brasília para ser servidora pública e passei pela primeira vez a acessar um dinheiro que eu nunca tinha tido na vida. Sim. E aí eu passei por um momento que acho que é bem comum de eu mereço, assim, né? Muito comum. Eu passei por um momento antes de... Imagina, eu fui ser residente num hospital e eu ganhava uma bolsa de 2.300. Morava em Campinas na época. Isso há, sei lá, 16 anos. E eu vivia com 2.300, ainda conseguia economizar. Porque, assim, eu estava tão acostumada a não gastar... A não ter. E quando eu fui morar sozinha, eu super conseguia. E aí, quando eu vim para Brasília, ganhando bem mais do que isso, eu não conseguia ter essa mesma
cabeça, Agora assim, pronto. né? Então, o eu mereço foi gerando uma dívida, um endividamento. E aí, o Paulo, quando a gente se conheceu, ele recebeu uma herança. E, assim, o endividamento não era grande, mas era algo significativo. Sim, sim. E aí, ele, assim, pouco tempo de relacionamento, foi ele que me salvou desse momento, assim. E aí, foi super importante eu retomar isso para entender a essência da nossa relação Sim. e a essência dele e de tudo que a gente vive. Então, quando chegou esse momento de crise, eu retomei o nosso começo Olha isso. para poder também seguir em paz com o que tinha acontecido e entender que naquele momento, então, a gente ia junto lidar com isso. Uau, uau, olha isso. E nisso, mas isso representa muito vocês, sabe? Assim, durante todo esse processo, eu nunca vi vocês sempre estão sintonizados, né? Eu acho que isso é muito comum na relação de vocês. Eu entro na sessão, quando eu entro na sessão com um casal, você percebe que ali está dominando mais as finanças, mas dominando, às vezes, com um senso de acusação da outra parte. E eu não sinto isso em vocês. Então, acho que essa sua história, trazer isso também, faz com que vocês tenham mantido essa sintonia durante toda essa relação, né? Sim. Porque eu entro na sessão com vocês, os dois sabem da informação, né? Nenhum que domina o outro. Os dois sabem do que está acontecendo, ou vão surgindo, por que aconteceu isso? Aí você olha pro Paulo, tipo assim, foi isso mesmo, meu bem? Tipo, é no sentido de confirmar, tipo, para ver o quanto que os dois participaram daquela decisão, né? E isso é como a gente vem falando muito a respeito dessa solidez mesmo financeira dentro de uma relação, para que as crianças tenham uma relação diferente com o dinheiro, as próximas gerações vivam algo diferente que às vezes nós não tivemos mesmo dentro da nossa casa. Então eu percebo isso e aí, querendo ou não, tá bem explicado agora o porquê, né, esse momento, né? Quer compartilhar, Paulo? Eu acho que esse momento que foi o momento que fez a gente contratar você, no caso, foi o que fez a gente também entender, a partir dali, que não dava pra a gente não fazer isso junto. Tipo, então, tudo que a gente fosse fazer a partir dali, com relação a finanças, teria que ser junto. Então, o que a gente for controlar vai ser junto, o que a gente for conversar com você vai ser junto, o que a gente for decidir vai ser junto, o que a gente for pagar vai ser junto. Então, isso foi determinante pra gente entender isso, e eu acho que foi essencial pro nosso bom caminhar, né? Assim, pra gente continuar crescendo desse processo. Então, porque não basta só a gente ter um conhecimento de finanças. Só eu entender, ou só ela entender, ou a gente entender um pouco. Se só eu for fazer, ou só ela vai fazer. Sim. É essencial que a gente faça juntos também. Isso foi importante a gente entender isso. Muito bom. E aí, durante essa nossa caminhada, quando vocês trouxeram esse processo da funcionária de vocês, né, de promover isso, né, até ela estar com vocês, assim, durante toda essa jornada, o que eu percebi também como que a gente lidou, né, porque depois que aconteceu essa situação, vocês falaram assim, Laís, calma aí, eu preciso vocês até falaram isso pra mim, eu preciso de um ajuste aqui no nosso processo. Você cuida muito da nossa planilha e você nos orienta. Agora a gente não quer isso. A gente quer tomar as decisões e a gente quer tomar as rédeas. E foi a partir dali que eu sempre acompanho uma curva de aprendizagem do cliente. Então, quando ele começa a querer tomar as rédeas, já ele passa pelo processo de autonomia, ele consegue tomar as decisões, ele tem diversas lições ao longo do processo que é suficiente para ele caminhar só. E eu gosto desse amadurecimento, né? E aí vocês falaram, quero tomar as rédeas. Eu falei, ótimo, então beleza, fiz uma planilha online, começamos ali, aí hora ou outra chegava a notificação no meu e-mail, eu sei que vocês estavam alimentando. Então, quando eu cheguei na sessão, eu perdi um pouco da minha posição de, tipo assim, de orientar vocês a respeito da rotina. Porque vocês já tinham feito muito bem isso. E o que fez com que vocês falassem assim, ainda faz sentido continuar? Porque depois disso já passaram 1 ano e pouco. E eu falei, velho, o John me pergunta muito isso, assim, e aí, por quê? O que ainda ao longo... Porque a gente viveu muitas coisas, a gente vai compartilhar, mas o que agora é o nosso segundo ponto de inflexão? Falou, a gente ainda precisa
continuar e faz sentido esse investimento. Mesmo já tendo autonomia. Exatamente, porque já faz mais de um ano isso que aconteceu. Eu sempre entro perdida, tá, gente? Público, eu vou confessar pra vocês. Eu falo, o que eu vou trazer hoje? Olha a planilha, tá tudo sob controle, já pagaram todas as contas. Meu Deus, qual a minha função aqui? Tipo assim. Eu lembro que eram 6 meses, não era? 6, é sempre. Acompanhamento. Cai quem quer, né? 6 meses. E aí foi chegando, e assim, retomando a parte do pagamento, a gente falava assim, nossa, é o pagamento que a gente nem sente e é o pagamento que mais vale a pena a gente fazer. Assim, é muito impressionante para mim o quanto a gente recebe de volta nisso, assim. Uau. Quanto, assim, de verdade. E aí a gente começou a entrar numa crise de, não, mas a gente não quer que ela vá embora. A outra já tentei várias. E porque eu acho que, por mais que a gente consiga manejar algumas coisas, é como se fosse um ritual sentar com você. Eu acho que em alguns momentos você valida algumas coisas que a gente pensa, em outros momentos você traz resolução para questões que a gente não alcançava como que poderia fazer. Então, eu acho que a importância, ela vem muito do seu suporte, que não tem a ver com... Em alguns momentos, eu acho que a gente segue numa curva de aprendizagem. Sim. Porque a gente aprende o básico, mas aí a gente quer aprender outras coisas, né? Sim, logo e a gente quer alcançar... Logo você, né? A que busca conhecimento de tudo o tempo inteiro. Sou muito fominha de entender os processos. E aí eu acho que seguem outras curvas. Sim. Uma curva se encerra, mas a gente monta outras. E eu lembro que você falava algo assim, toda vez que você tentou terminar com a gente... e a gente, não. Eu vou arrumar problema pra você, Laís. Eu falei, vocês não vêm com essa, não. E aí você falava algo do tipo, mas eu preciso ter outra meta. Eu preciso que vocês, então, me tragam qual é a meta para que eu possa continuar trabalhando nisso, né? Eu vou puxar um gancho da próxima meta, né? E a próxima meta era um desconforto, porque eu falei assim, que tava tudo sob controle, a gente estava honrando, a gente já estava com reserva, né? A gente já tinha estratégias. Aí vocês trouxeram a questão do carro, a gente fez todo o ajuste do carro, da mudança do carro. E aí logo a Andai falava assim, meu esposo, ele tem um potencial maior do que aquilo que hoje ele acessa, né? Então, ela sempre trouxe esse incômodo, não é isso que representa ele, né? E Laís, como é que a gente pode fazer? E eu trouxe muito a minha história, né? Do processo de como eu transitei de carreira e o que me deu segurança. Como eu sabia que vocês tinham lá harmonioso, em que um apoiaria o outro, porque também eu tenho que considerar isso no processo de transição de carreira. Sim. Né? Então, como vocês já tinham, eu falei, cara, eu sei que se eu propor isso pra dar, ela não vai se sentir lesada, porque tem casais que se sentem. Quando eu proponho uma transição de carreira, o outro vai ficar mantendo, o outro olha assim meio torto pra mim. Eu já sabia que essa etapa eu já tinha vencido. E eu compartilhei um pouco da minha história, né? De como eu transitei de carreira, né? O Paulo trazia essa vida autônoma. Não era uma transição da profissão, mas era uma transição nesse lugar de independência. Ele homem, pai de família, com responsabilidades, né? Ele conhecia o potencial, mas existia um tempo para tudo aquilo, aqueles frutos serem gerados, né? A partir daquele investimento que a gente faria. E a gente tomou essa decisão e com muita cautela, né? Eu acho que a gente juntou um recurso para tudo isso acontecer. E eu lembro que eu falei para o Paulo, se era novembro, né? A gente tem recursos, era no início do ano, mas eu falei, a gente tem recursos até novembro para a gente transitar. Isso trouxe muita paz, né? Então, como é que foi isso tudo, Paulo? Conta pro público, assim, como é que foi para você nessa posição? Porque pro meu lado, assim, eu já tinha vivido, eu falei sobre a confiança, sobre os números, sobre Deus, sobre aquilo que a gente realmente tinha como potencial de acessar, sobre a competência que a gente carrega. A gente também tem que reconhecer isso. Como é que foi tudo isso para você? Primeiro assim, sobre o que você estava falando antes até, para acrescentar, acho que você sempre quis que a gente chegasse numa autonomia, e a gente é que nunca quis essa autonomia. A gente ficava naquela, não. A Thaís quer que a gente, mas a gente não quer. Quase um relacionamento tóxico, né? Quer sair, o outro não quer deixar. Não, eu quero sair, não.
Que legal. Isso porque, primeiro, a gente estava ainda descobrindo, assim, nos primeiros 6 meses, a gente estava descobrindo ainda o poder do controle. A gente ainda não estava ainda 100% nisso, tanto que até hoje a gente, isso não é, faz quantos anos que a gente está? Para. Quantos anos que a gente está? 2 anos e meio. Então, 2 anos e meio. A gente não tá super controlado também 100% ainda. Então, assim, é um processo, essa coisa do controle é um processo longo, né? Gente, Demora. O que é controle? Vamos contar para o público eles comentarem. O que é controle financeiro? Paulo, não, pausa aí se eu falo. O que é? Porque, meu Deus do céu, se vocês não têm controle financeiro, eu não tenho. Eu não tenho. Eu acho que controle financeiro, eu ia dizer que é uma ilusão, mas na verdade é uma utopia. Olha isso. Porque dizem isso, né? Que a utopia é isso que faz a gente caminhar um pouco mais e um pouco mais. Porque não vai acontecer, assim, a vida acontece independente dos seus planos. Entendi. Então a gente precisa se ajustar também. Eu acho que o que a gente alcança nem sempre é a meta, mas porque isso faz parte da vida. Então eu acho que o controle ele é muito mais algo que fica ali no horizonte do que algo que de fato a gente vai um dia alcançar. As coisas não são assim. E eu não quero ser essa pessoa também, porque senão fica muito sem graça a vida. A gente precisa também, às vezes, aprender a soltar, sabe? Se soltar, segurar. Esse mês eu falei, a gente extrapolou em lazer e eu não me arrependo. Eu não me arrependo de nada. Então, volta, Paulo. A gente cortou e você estava contando o primeiro tópico e depois você ia puxar o gancho sobre o seu processo. Isso. Então, aí tinha esse ponto do controle e tinha esse ponto dos planos que a gente queria ter. Porque acho que antes era meio que assim, era tão difícil nosso controle financeiro, as nossas finanças, era sempre tudo no zerado ali, no vermelho, que era difícil a gente pensar em mais coisa também, difícil a gente se limita, sonhar, é muito comum. né? Difícil sonhar. É difícil pensar, que meta que eu vou ter, tipo, Meta, meu amigo, olha o negativo. tipo, como é que eu vou, né? E aí, com esse processo com você, a gente pôde perceber que não, dá para começar a criar um planejamento, dá pra começar a sonhar e tal. Então, a gente começou a vir... Desbloqueando aí o potencial do garoto. Exatamente. E aí, do garoto, não, do casal, né? Casal, acho que... Olha isso, a gente ensina a fazer um curso para casais. Pelo amor de Deus. Olha isso. Mas, voltando. Meu Deus, eu tô te cortando muito. Não, de boa. E aí a gente, não, temos planos aqui para seguir, então, justamente, primeiro, como que a gente vai fazer esses planos? Segundo, como que vai ser a execução desse plano? Terceiro, o que a gente vai fazer depois desse plano? Para tudo isso, a gente sabia que precisava de você. A gente não ia conseguir fazer sozinho isso. E era como ter uma segurança de que, tipo, não, a gente vai ter alguém que nos apoiando de verdade a fazer essa parada aqui. Então, por isso que era um dos motivos da gente, não quer largar isso, porque agora a gente também tem planos que a gente quer cumprir, né? Então, e aí um desses planos, eu não sei se foi o primeiro, acho que sim. Não, acho que foi trocar... Foi o carro, mas foi assim, o carro, foi um instalar de dedos, assim, foi mais carro. assim, grande, que Sim. movimentar muito o orçamento, foi a sua transição de carreira. Isso. E aí, eu trabalhava numa empresa de marketing digital, que é um lugar muito conhecido, né? Uma das grandes, quando se fala de marketing digital, ainda mais lançamento de produto digital, é uma das principais empresas do mercado brasileiro. Quem trabalha com marketing digital, quem trabalha com lançamento, sabe que empresas, tipo, conhece essa empresa. É uma empresa muito, muito importante nessa área. Sim. E para mim, como eu estava inserido dentro dessa área, sempre para mim foi um sonho trabalhar dentro dessa empresa. Só que aí, trabalhando, né, quando a gente vai para lá, a gente percebe que, né, nem tudo são as mil maravilhas. E percebi durante todo o processo que, pelo nível de trabalho que a gente executava lá dentro, a expertise que eu já tinha chegado lá dentro da empresa, eles pagavam muito mal, né? Paga muito mal perto do que poderia ser. Sim. E isso a gente percebeu que era um fator limitante pra gente. Sim. Então, pra gente poder fazer mais, eu precisava ganhar mais, né? Sim.
E aí é isso. Então, e a partir do momento que cada vez mais dentro dessa empresa eu percebia que um dia você vai ter uma promoção, mas quando vinha a promoção também mexia pouca coisa, sabe? Tipo, cada vez mais a gente ia percebendo que não tinha muito para onde evoluir dentro dessa empresa. Tinha até reuniões lá, e às vezes eles montavam umas planilhas lá de planos de carreira, e quando via, tipo, o final do plano de carreira, cara, ainda não é aí. Meus sonhos, eles não comportam dentro disso. Exato, Então, exato. Exatamente. Tem o Já limite... tava perto do final, né? Exatamente. Eu já estava perto do final, ganhava pouco, e o limite que eles poderiam me dar ainda era pouco. Tipo... então, não, alguma coisa precisa ser feita. Sim. E eu tinha um certo receio de voltar a empreender, porque eu já tinha empreendido antes de... Na verdade, quando conheci a Daiana, estava com uma empresa. Estava, tipo, nos finalmente de uma empresa, mas já era a minha segunda empresa. Tinha esse tópico, eu tinha esquecido. Então, eu tinha um receio de voltar a empreender, porque nas minhas 2 experiências como empreendedor não foram boas. E hoje eu sei... porque muito grande parte deles foi por questões financeiras. O dinheiro é o dinheiro da empresa, né? E aí eu tinha esse receio, né, de voltar a empreender, ficava pensando, em que outro lugar que eu podia trabalhar, pesquisava, olhava também, não, assim, ia ser muito difícil, até que em Brasília. E assim, apesar da pandemia ter aberto a chance de trabalhar em outros lugares online também, ainda não era naquela coisa, assim, eu ia ter que entrar num outro processo de talvez ganhar um pouco menos para talvez. Então era complicado. Mas aí nisso tudo eu até queria ouvir mais de você. Olha, adorei. Porque em algum momento nesse processo, ela me apoiou muito para que eu voltasse a empreender, mesmo com todas as minhas travas e medos, mesmo com o fato de a gente ter 2 filhos, que é uma coisa que me incomodava, assim, me dava muito medo já. Agora eu vou entrar nisso com 2 filhos. Mas ela me apoiou muito a voltar a empreender mesmo, de fato, né? E aí, queria entender também. Eu sempre olhava para a situação, assim, do Paulo na empresa, e não só nessa, em outras empresas que ele trabalhou, e eu sempre ficava muito incomodada, que eu falava assim, meu Deus, esse homem sabe muita coisa, ele é muito competente no que ele faz, ele recebe ótimos feedbacks, assim, sabe? Ele é muito capaz em tudo e é muito triste ver o mercado brasileiro, porque é um mercado que não remunera bem. E aí, em alguns momentos, eu ficava mandando... Porque eu ainda ficava ressabiada com essa história da empresa, de empreender, então eu ficava mandando novas vagas para ele de outras coisas. É verdade. E chegava a falar, queria que eu voltasse para tecnologia, né? Volta CTI, sei lá, acho que isso dá mais grana e tal. Então a gente ficava muito nesse embate, ele falando, mas não é a mesma coisa, já faz muitos anos que eu tô fora, e eu mais volto. E a gente ficava nisso, assim, mas eu muito angustiada, muito chateada de perceber, que no final do ano, enquanto uma empresa faturava milhões, o prêmio era uma mini Shandong. Eu ficava muito possessa quando essas coisas aconteciam, era o momento que mais me doía, sabe? De ver que, enfim, que é assim que boa parte das empresas brasileiras lidam com seus trabalhadores, né? E ele trabalhava muito. E aí, uma das situações que eu acho que foi uma situação muito importante para essa tomada de decisão foi que o Paulo teve um piripaque numa viagem que a gente fez. Então, foi no final de ano que ele tinha trabalhado virado noite, ele trabalhava até depois da meia-noite, 6 da manhã tinha que estar acordado. E acho que ele passava 4 dias? 3 dias? 3, 4 dias nisso. Uns 4 dias. 4 dias, né? E era um ritmo insano para um salário que não fazia sentido. E aí a gente, na volta de uma viagem, ele começou a sentir uma dor no braço. E a gente achou que ele pudesse estar infartando. Vista turva e tal, e eu voltei, peguei a direção que ele estava, era uma viagem de carro, voltei dirigindo para Brasília, ele foi pro hospital, e daí do hospital ele me mandou uma mensagem, falando, não, o médico vai falar aqui com você. Então, é melhor ele ficar na UTI? E eu levei um baita susto, imagino ele também. Então foram 4, 5 dias de UTI, pra gente descobrir que ele tinha tido uma contratura muscular. Mas, enfim, que gerou muito medo. E
esse sentimento que tinha, né, de que isso precisa mudar. Sim. Você precisa, então, se for empreender, e você tá me dizendo que é possível, então é por esse caminho. E aí eu lembro que a gente estava assim, acho que não sei se era final do ano, começo do ano, e ele falava assim, não, mas então, em junho. Eu falava, não é junho, você vai sair. Por que você não vai sair agora? Ele, não, porque porque se eu trabalhar até mais... Eu lembro que era uma... Era tipo bonificação também, tinha um recurso e tudo pra É assim, porque na verdade teve esse episódio também, mas a gente já tinha tomado a decisão antes de que eu iria sair da empresa e a gente já estava no processo do plano já. E dentro do plano que a gente desenhou, a gente começou a juntar dinheiro para isso e aí, graças ao controle financeiro e a esse plano, a gente conseguiu guardar dinheiro, então começamos uma coisa que não tinha antes. Então, voltamos a guardar dinheiro que a gente só tinha dinheiro guardado 10 anos atrás. Exatamente. Aí foi. Casamento e ficou sem reserva. E ficou 10 anos sem reserva. E agora voltamos a ter reserva porque tínhamos isso aí, controle plano. Então a gente já estava juntando esse dinheiro e aí a gente sabia que precisava ir até o meio daquele ano seguinte, que eu acho que foi 2023 isso, então a gente estava em 2022, se eu não me engano. Então, eu sabia que precisava até no meio de 2023 para ter exatamente o quantitativo guardado necessário para segurar 6 meses. Eu sem trabalhar. Só que esse episódio da gente ter viajado e ter passado mal fez a gente adiantar esse processo. Fez adiantar, mas eu lembro que a gente já tinha um tanto de reserva que era bom, que já era, a gente tinha alguma coisa assim. E aí a gente ficou num tensionamento, eu lembro até hoje, um dia de churrasco, assim, e ficou eu e mais um casal de amigos falando, mas larga logo, sai, solta desse negócio. E aí ele meio contrariado, ainda, ai, tá bom. E aí eu acho que é importante quando você olha para alguém, e acho que isso é importante num relacionamento, e você sabe que esse alguém é seu parceiro, e que se um dia você faltar, ele vai segurar as pontas. Sim. E é importante você se posicionar assim também. Então, esse é o posicionamento que eu quero ter para minha vida. Sim. Assim, a gente se apoia. Sim. Então, naquele momento, é lógico que dá medo, né? Sim, agora só tem um meu aí, né? Mas tinha esse dinheiro e tinha a confiança, a crença mesmo. A fé, né? Que ele ia conseguir. E que ele ia alcançar. E eu falo pra ele, eu falo pra você também, que eu tenho certeza que isso é só o começo. Eu também tenho certeza. Sempre a gente teve, né? Então, foi um processo muito gostoso. O Jonathan que cuida dessa frente no Poupa em Vista de empreendedores, né? Até microempreendedores ali que ficam ali acompanhando entre pessoa física e pessoa jurídica, então ele sente mais aí esse processo de transição, mas eu falei, cara, é o que eu vivi, é o que eu acredito, né, então eu falei, vamos fazer isso tudo acontecer, e um tópico que fez muita diferença pra gente seguir com essa decisão foi a facilidade de vocês se adaptarem com o que vocês têm. Eu acho que isso é um diferencial muito interessante dentro do contexto familiar de vocês, porque tem gente que não abre mão de determinadas coisas. Sim. E vocês falaram, cara, pra gente transitar de carreira, então a gente vai ajustar o plano de saúde, a escola das crianças é muito importante pra gente, então a gente deixa aqui, mas a gente se adapta com a nossa realidade. E é isso que nós temos, mas é isso que nós temos pra hoje. E aí aconteceu, né, essa transição. O Carlos... tô pensando num cliente. Esse Paulo conseguiu fazer esse processo e quando ele fez todo esse processo, o processo que a gente estava definindo para novembro, assim, meses antes, a gente já tinha receita. Como você conseguiu isso? O que aconteceu? Eu falei, ensina o povo a prospectar em cliente, porque logo em seguida você tinha... E aquele recurso que a gente tinha para usar até novembro, a gente não precisou. A gente continuou com a reserva. E a gente já começou certo, né? Resolvemos a empresa, separamos dinheiro da empresa, pessoa física, mandamos o dinheiro para casa. Então, foi um processo muito gostoso, assim, de viver. E você sempre... Tanto é que hoje você tá, tipo, 3 meses para frente, né? Com recursos na empresa para manter a casa, né? Então, aconteceu, né? Tem assim... diferença aí para isso tudo. Em termos da empresa ali, né? Sei lá, vou dizer de um processo de venda ou coisa assim, apesar
trabalhar com marketing digital, não fiz nada de marketing digital boladão para fazer nada disso acontecer. O ponto fundamental aí foi rede de contato, assim. Então, eu já tinha uma rede de contato e um dos principais clientes que foi meu primeiro cliente que eu tive e que tem até hoje, é um dos principais clientes que tá, e aí a gente... eu fui crescendo, né, fui aumentando, fui fazendo upsells, né, digamos assim, com esse cliente, né, foi aumentando a minha receita dentro desse cliente. Mas esse principal cliente que foi o primeiro e tem até hoje, foi a Dayana que que prospectou. Então, que era uma amiga em comum da escola, até inclusive ela que falou, ó, o Paulo saiu, ela é mesmo, então assim. E aí depois todos os outros clientes que eu consegui foi assim, foi rede de contato que eu já tinha, pessoas que eu já conhecia, que eu acionei, falei, né? Ainda mais porque eu trabalhei nessa empresa que conheci muita gente, tanto que trabalhou lá, quanto que foi cliente dessa empresa. E eu trabalhei lá num programa de mentoria, então eu ficava muito próximo dos clientes. Então fui falando com essas pessoas, acionando essa rede de contato. Basicamente é isso que me fez abrir mais e mais portas. Um chamava o outro, aí foi indicação mesmo, né? O processo foi no boca a boca, indicação. Vocês chegaram aqui, né? Bem um pouco em vista. A gente estava no off conversando sobre os desafios. A Laís falou, não, isso aqui foi tranquilíssimo. Mas aí eles falaram, não, teve desafio e eu queria ouvir de vocês. Quais foram os desafios que vocês falaram? Não foi tão simples e tão fácil quanto pareceu. Teve algumas resistências, né, digamos assim. Eu acho que os desafios não têm a ver necessariamente com o aporte interno, mas com o que a vida representa, né? Assim, então, aí você planeja e pensa, nossa, olha, vai dar certo. Aí, assim, a gente em alguns momentos teve que gastar mais dinheiro do que a gente imaginava por conta de saúde dos filhos, né? Sim. Por conta de diversas questões que fogem do nosso alcance, assim. A gente planeja e aí vem a vida e ó, fala assim, Agora você vai ter que gastar com tal coisa. Então, eu acho que essa é das coisas que mais são difíceis de lidar, que são esses desafios que se apresentam, né? Acho que o primeiro desafio que trouxe a gente, que foi essa falta de controle que a gente tinha. Lógico que eu brinquei que o controle é uma ilusão, mas o mínimo a gente tem que ter mesmo, né? A gente tinha nenhum. E aí eu acho que esse foi um desafio que nos trouxe aqui. Teve a questão da gente ter que trocar o carro e pensar, nossa, a gente vai ter que financiar, como que vai ser? Então, essas coisas, assim, elas podem parecer bobas, mas elas eram desafiadoras para nós, dentro do Mas elas do nosso são, pra maioria das contexto, pessoas, são difíceis, né? Acho que é um desafio quando você, de imediato, quer acessar coisas que vai demorar um tempo. Eu quero fazer uma viagem muito massa, mas não vai ser agora. Né? Então, acho que é um desafio. Acho que... E essa questão da saúde dos nossos filhos, né? Sim. Eu acho que foi e é um dos maiores desafios. Eu acho. Acho que é o maior, se bobear. Que é assim... se a gente tirasse o tanto de terapia que a gente paga, tanto que de médico e tudo mais, a nossa vida seria outra. Mas a vida, ela é o que é. Isso. Então, eu acho que, apesar dos desafios que a gente tem, eles existem, o que a gente tem também, que é esse nosso aporte interno, são as nossas ferramentas, são os recursos. Eu acho que a minha história de vida e a história do Paulo são histórias que, em alguns termos, elas convergem. Então, assim, o fato de eu ter vivido uma vida com uma certa privação poderia ter me feito despirocar, porque às vezes tem gente que, né, que enlouquece com isso. Mas no meu caso, especificamente, e acho que talvez tenha a ver com resiliência, me faz perceber que é possível outras vidas. Sim. Né? E que não é isso que de fato vai fazer diferença na nossa alegria, na nossa felicidade.
E acho que o Paulo sempre trouxe isso. Na verdade, o Paulo aprendeu a gastar comigo, porque ele não sabe gastar. Sabia, gente? Eu vou contar uma coisa aqui, ó. Quando eu conheci o Paulo, ele usava umas roupas que eu falava, meu Deus, não tem condição. Não tem como eu andar com ela. Tem condição. Isso é comum, Eu acho que faz na parte verdade, do- deixa eu contar, isso não é no seu casamento. Toda mulher tem esse objetivo, assim, de fazer Pelo com amor que de Deus. Eu falava, onde você compra esse short? É no mercado. Eu falava, não, Acho que vem no manual do casamento. A mulher tem que mudar o... E aí eu acho que eu comecei também a trazer algumas coisas pro Paulo, de coisas boas para comer, de roupas e de tudo isso, experiência. que também são importantes, assim. São importantes, senão fica muito sem graça. Fica, mas é controlado, né? É. Vocês lidam de uma forma matemática, assim, digamos que o estouro, quando acontece, ele é até calculado. Sim, É muito diferente, assim, sabe? Quando você toma uma decisão de, tipo, o mês de junho, né? A gente fala, quando eu descobri o mês de junho deles é um mês de junho diferente do calendário normal. É todo mundo faz aniversário na casa. E aí, mas ao mesmo tempo a gente tem o recebimento de um extra. Então a gente planejou esse último mês de junho, né, de 2024. Foi um mês bom, um mês gostoso, um mês que a família conseguiu aproveitar com muita saúde financeira, né? A família estruturalmente, assim, conseguiu viver o mês de junho diferente do mês de junho de 2023, que eu falei, Jesus, eu tenho que pensar no mês de junho de todos os próximos anos dessa família. Mas vocês, até o estouro de vocês, ele é calculado, sabe? Assim, então, eu acho que tem alguma chavinha a mais, assim, acho que um senso de responsabilidade para com o dinheiro, ele existe. Vocês, o tempo inteiro, vocês não estão paranoicos com o dinheiro, mas vocês estão alertas com as decisões. Eu acho que é senso de responsabilidade mesmo da vida, sabe? Tipo, a gente pode ir até aqui. Se a gente for até aqui, a gente faz tal movimento. Você já chega com o problema e a solução. E da onde que veio isso? Eu acho que assim, quando ele tem um senso de responsabilidade muito intenso, eu também. E acho que casou isso. Não sei, não tem muito uma outra. Sei, gente. O que eu penso assim. Pais de vocês, gente, que... O que eu penso assim, por exemplo, quando eu assumo um compromisso, talvez isso seja algo assim. Sim. Quando eu assumo um compromisso, tem algo comigo, mas tem algo com o outro. Sim. E eu não quero desapontar. Eu não quero fazer menos. Bora, gente. Vou dar um recado aqui para os meus clientes. Dá para os seus também, Jonathan? Então, beleza. Olha isso, Trabalho para gente. todo mundo. Olha isso, gente. Senso de responsabilidade é muito importante, assim. Porque, querendo ou não, Porque não é simples. Mas se você coloca esse radar no processo, você tem que compreender que, cara, nós somos seres que temos nossas limitações financeiras, nós temos as limitações de todos os aspectos. Então, a gente também tem que compreender, né, que nosso dinheiro vai até determinado limite. É óbvio que a gente gostaria de fazer diversas viagens, a gente gostaria de fazer diversas coisas, né? Agora, final de ano, com fraternizações, quantas pessoas tomam decisões de diversas confraternizações e o orçamento não é compatível, porque quer estar com as pessoas, mas querendo ou não, não é necessariamente a realidade daquela pessoa. Então, eu acho que é importante, eu acho que a pessoa começar a acrescentar na vida dela esse senso de responsabilidade, né? Acho que esse é um tópico que, se eu pudesse nomear mesmo, assim, esse podcast é isso. Eu acho que vocês têm um senso de responsabilidade da vida mesmo, assim, muito... A gente nunca acessa uma coisa que, assim, acho que nunca aconteceu. Por exemplo, a gente poderia comprar um sofá muito incrível, maravilhoso, mas aí a gente sempre fica pensando que tem criança pequena, que tem gato em casa. Então assim, daqui a pouco esse sofá lindo, maravilhoso, não vai dar certo. Olha isso. Então, isso faz com que a gente, às vezes, economize. Sim. No sentido de, não, eu não vou comprar um sofá de 8 mil, sei lá. Eu vou reformar esse aqui, porque ele tem que dar conta dessas crianças. Quando elas crescerem, talvez a gente tenha outro tipo de sofá. Olha isso. Então, eu acho que isso, às vezes, as pessoas têm dificuldade de fazer, Laís. Assim, quando você nos conheceu, eu lembro que a gente estava gastando muito com a academia. Lembro, meu Deus do céu. Era uma grana. Como é que eu vou tirar isso? Você tá entendendo? É muito difícil. Saúde. Era uma grana. E aí eu lembro que você falou de cortar gastos e eu falei, vamos tirar isso aqui. E aí você falou, mas saúde? Não, vamos tirar.
vamos tirar, a gente vai, sei lá, mas a gente não vai deixar de ir na academia, mas a gente não vai nessa. Sim. Não vai ser desse perfil aqui. E olha um tópico que você trouxe, Dai, que eu não lembrava na nossa história, que quando vocês começaram, vocês tinham a planilha de vocês, né? Então, vocês chegaram com planilha. Era mesmo. E eu acabei de lembrar uma planilha com diversas despesas. E eu lembro que quando eu fui construir a minha planilha, que eu fui fazer reunião com vocês, na primeira reunião, eu trouxe as 2 planilhas. E aí era assim, uma lista desse tamanho, e ele ficou assim. E foi uma das coisas que me gerou, assim, não posso dizer um impacto, mas uma mudança de perspectiva para os próximos clientes, porque vocês tiveram uma facilidade de cortar gastos, despesas fixas. Uma coisa é ter facilidade de cortar consumo. Vocês tiveram uma facilidade, corta isso. Aí você me falou agora da academia, me relembrou. Gente, não é simples assim. Tipo, eu coloquei o inglês agora. Eu pensar, não, tá, mas eu vou ter que cortar, sei lá, o restaurante, mas o inglês não, é uma despesa fixa, eu acabei de incluir. Tipo, por que vocês tiveram essa facilidade? Eu acho que era muito desse sentido de querer, né, romper, né? Vamos dizer assim, vamos resolver essa situação, se ela tá direcionando que tem que reduzir, porque lembra do 50, 35, 15? Eu apresentei para vocês e mostrei que o orçamento de vocês era muito comprometido com despesa fixa, e a gente foi lá, cortou diversas despesas e dali a gente conseguiu fluir. Então, foi dali que eu identifiquei que a gente teria facilidade para o processo. Porque se o cliente de cara já tem facilidade de cortar despesas fixas, o resto, gente... Eu ia te perguntar isso, porque geralmente a gente tem uma dificuldade quando tem uma barreira ali de ter que diminuir despesas, aí a gente tenta mexer mais no consumo. Sim. Eu acho que isso foi uma facilidade para você, mas deve ter algum desafio. Foi para mim, Jonathan, assim, na verdade eu não fui necessariamente com essa proposta de cortar todas as despesas fixas, mas eu mostrei, falei, olha, vocês estão vivendo um padrão de vida acima da receita de vocês. A gente não vai fazer nenhum movimento de renda agora, de imediato, então... Infelizmente, não é uma notícia que a gente, como planejador, quer dar para os clientes. Porque a gente sabe que mexer no consumo já gera transformação ao ponto de ele olhar para as despesas fixas e falar, cara, se eu já estou bem assim, imagina só se eu mexer nessa parte mais estrutural. Porque a despesa fixa é aquilo, cara, que mantém a base. E eu falei, cara, o caso deles não é esse. É um caso de muito boleto, muita despesa fixa e a gente vai ter que mexer. E eu falei só do percentual. E vocês que foram falando assim, não, então a gente vai ter que tirar isso, nós vamos tirar isso. Aí foi quando eu mencionei a respeito do gasto com academia. Eu falei, mas é saúde, porque eu geralmente não mexo, porque as pessoas vêm com essa justificativa. Na verdade, eu usei aquilo que geralmente eu ouço, né, dos clientes. Então, a gente conseguiu dar esse passe e dali já consigo identificar o porquê que a gente teve vários acessos importantes, como, por exemplo, uma transição de carreira ou incluir despesas fixas altíssimas hoje com gastos com saúde e não afetar no nosso estilo de vida justamente por conta dessa facilidade de manejo. Eu insiro isso e abro mão daquilo. E é uma das coisas que o brasileiro em si, por ter um perfil muito imediatista, ele tem muita dificuldade mesmo de falar, vou abrir mão disso e daquilo. E vocês lá não tiveram. Então, os nossos ganhos, eles partiram dali, né? E avançando um pouquinho mais, a gente sempre faz 3 perguntas aqui, né? Padrões, assim, já chegando aí na reta final, para os nossos convidados, né? E a primeira pergunta que a gente faz é se vocês pudessem voltar um pouquinho no tempo aí, o que vocês fariam diferente financeiramente? Aí teria contratado você antes. Essa a gente vai ter que ver. Gente, o que acontece? Todo mundo respondeu isso. A gente tá no 8º episódio. Meu Deus do céu, por que faz isso, gente? Vocês estão me passando... Mas é verdade. Amém, gente, é isso. Contratem um pouco em vista, viu? Olha isso. Eu vou fazer diferente. Quando? Há 10 anos atrás. Eu acabei de ouvir aqui. 10 anos no casamento. Na área do marketing digital sempre falam isso, né? Uma frase bem batida já. Por isso que você falou, né, Paulo? Não, daqui 1 ano você vai desejar ter começado hoje. Mas realmente, pra ter uma consultoria financeira, cara, não é isso. Eu desejaria ter começado antes, sem sombra de dúvidas. Não sei, mas eu acho que eu estaria, talvez, já alcançando objetivos que ainda tem em mente, já eu estaria neles, talvez, sabe? Então, bora. Talvez Bora.
As empresas que eu tivesse não teriam fechado, por exemplo. Sim. Ainda já estaria, imagina, 10 anos de uma empresa prosperando para... Eu acho que eu sempre indico o seu trabalho para muitas pessoas. Eu acho que muitas pessoas já passaram por conta dessa indicação. E sempre que eu vejo alguém num perrengue financeiro, eu te indico. E quando não tá também, eu indico também. Porque eu acho que não é só em perrengue. Sim. E uma vez eu cheguei a te falar, nossa, imagina quando eu comecei a trabalhar aqui, que eu comecei a acessar dinheiro e tal, se eu pudesse ter tido essa guiança, sabe, esse apoio, seria outra história. E aí eu acho que na ocasião você me falou assim, não, mas isso tem um tempo de acontecer. Às vezes a pessoa não está madura o suficiente para ter esse passo, né? Então, assim, por mais que esse seja um arrependimento, primeiro eu não conseguiria acessar aquilo que eu desconhecia, né? Então, assim, nem era do meu conhecimento. Ter um profissional que faça isso. Exatamente, eu não tinha esse conhecimento. Sim. Talvez naquele momento eu não estivesse pronta mesmo. Sim. Então, eu acho que eu adoraria ter começado antes, mas não chega a ser um arrependimento, porque eu, de fato, não sei se isso seria possível naquela ocasião, sabe? Sim. E aí eu acho que de arrependimento, nossa, é tão doido isso que eu vou falar, mas o arrependimento que eu tenho é da gente não ter viajado mais. Podia ter aparecido para você mais lascado ainda, pra gente conseguir... A gente ia resolver. Olha, esse é o problema do cliente, sabe? Eles fazem isso não, eles fazem um monte de festeira, porque eles sabem. Gente, eu não sou mágica. Pelo amor de Deus. Ontem até um caso bem interessante sobre isso daí que você trouxe. Eu entrei na sessão com um cliente, ele me chama, Laizinha, ele fala assim, eu tô muito lascado esse mês, olha, eu não sei o que você vai fazer. Esse mês eu preciso daquele toque de Midas, a mágica, só você sabe fazer. E eu falei, aí eu fui fazendo, e aí a internet estava ruim, eu coloquei o celular aqui e fiquei fazendo no computador. E ele falou, essas suas caras não tão boas, Laís, eu sei que tá ruim, mas... Você tá fazendo caras. Eu falei, realmente, olha, você fez... Não, esse mês você conseguiu. E só reforçando, porque realmente ele tinha feito. Eu falei, faz o seguinte, você só esqueceu de me mandar o extrato de um banco que ele não usa, um banco. Só que eu sabia que ele tinha feito uma transferência desse banco para lá. E aí eu falei, inclusive, o desencargo, olha o seu contra-cheque. E aí eu olho, tipo, a cada 2 meses, porque o salário dele é fixo, não muda, assim, poucas vezes faz ajuste. Aí ele me mandou, ele falou, Laís, era outro valor. Tipo, era para ter caído X e caiu Y. Era o valor que deveria ter caído, era mais. Eu falei, eu nunca vi isso. Como é que a secretária manda um contra-cheque de um valor e cai outro? Nunca vi isso na minha vida. 5 anos, isso é uma novidade para mim. E aí ele abriu a conta do BRB. Ele recebe portabilidade no Bradesco. Ele falou, o toque de Midas, Laís, assim. Eu falei, o que foi? Ele falou, eu não sei de onde veio esse dinheiro, mas tem X aqui na conta. Aí eu falei, me manda o extrato. Aí tava lá. Eu não sei porque a secretária pagou o 13º num lugar e o salário em outro. Nunca vi isso na minha vida. E tava lá o recurso suficiente para ele pagar todas as despesas e, além de pagar as despesas, sobrar, né? E é um pouco disso. Eu dava uma Se eu queria extrapolado mais. Não, ele não é doido de falar isso. Se tivesse presencial, eu bateria nele. Mas é um pouco disso. Às vezes, o fato de dar muito certo fazem com que eles fazem muita besteira. Mas tô falando 10 anos atrás. Viajado mais... Você não faria. O senso de responsabilidade sai dentro. Você não faria, não. De jeito nenhum. Com certeza. E eu tenho uma amiga que você também presta consultoria para ela, que é a Mari, né? E aí a Mari... primeiro que eu encho o saco das pessoas até elas te acionarem. É um tempo. Porque é um tempo que as pessoas precisam. Demora. E aí a Mari já várias vezes me agradeceu. Assim, de tempos em tempos ela fala, queria te agradecer pela Laís, por trazer a Laís e tal. É muito gostoso a relação dela. E aí ela traz uma coisa que eu acho que também é o que nos mantém querendo ficar perto, sabe? Sim. Que é assim, nossa, toda vez que eu falo com a Laís, eu às vezes vou com medo, mas ela sempre me tranquiliza, ela sempre consegue trazer uma perspectiva de algo que eu não tinha visto, me acalmar em relação a algumas coisas.
E acho que a gente também sente isso, né? É engraçado que quando a gente gasta mais num evento, a gente se olha e a gente pensa, eita, que a Laís vai... O seu nome aparece quando a gente gasta demais. Já assim, tem meme, tem engraçado. tudo. Tem um cliente que fala assim, me lasquei. Lasquei. Ele vai falar isso. E aí ela tava falando isso e a gente também percebe, porque às vezes a gente chega na reunião, aí a gente faz assim, Mas tá tudo certo. Mas Aí a Laís vai falando, não, mas olha aqui, ó, tal coisa e tal. dá raiva isso de mim. Nossa, mas esses dias eu fui tão dura com o cliente. Mas tão dura, eles tiveram aqui um casal. Então, gente, eu saí assim, ó. Eu não tenho filhos, mas eu acho que é o jeito que uma mãe se sente quando ela bate numa criança. E eu bati tanto neles que eu falei, o que vocês fizeram? Gente, eu falava assim, cara, que falta de responsabilidade desse jeito com o dinheiro de vocês. E eu não faço isso não é comum. E aí eu saí, se engolindo seco, me despedi. Parecia que até a relação não tinha fim, porque você tinha que falar mais pra dar uma amenizada, pra voltar a ficar tranquilo o ambiente. Eu quis encerrar naquele momento, assim, pra dizer, olha, não tenho mais nada pra falar com vocês, porque se vocês não estão sendo responsáveis com o dinheiro de vocês, não sou eu que vou resolver. Tá bem duro, assim. Vocês não chegaram nessa fase de me receber assim, viu? Nem queira. E aí ele pegou e no momento, assim, a gente encerrou a sessão e ela me mandou uma mensagem, assim, bem abatida. Mas eu não tenho hábito de fazer isso. Mas geralmente, quando eu faço, dependendo do impacto, dá certo. Então, eu vou treinar mais essa minha habilidade, viu, Jonathan? De ser mais dura. E a segunda pergunta, padrão? Acho que a gente já teve, assim, alguns momentos que você não foi questão de ser dura, sabe? Mas você falou... Foi assertivo. Foi assertiva, falou palavras certas, assim. Oh, obrigada. Que principalmente Meu nesse esposo momento geralmente fala que eu não falo palavras certas, não. Então, obrigada. Viu, Ela já Paula? falou, Ela viu? já falou várias palavras certas. Fica a dica. Você tá assistindo aqui, vai assistir 2 vezes. Se tiver gravado, é aqui presencial, viu? Vamos lá, nossa segunda pergunta. Qual foi o momento que vocês perceberam que a consultoria financeira ela fez diferença na vida de vocês? A todo mês. Desde o primeiro mês. É sério, gente. Assim, não tem mês. Não, juro, acho que. Tô tentando lembrar se teve algum mês que eu falei, ai, não, até que dessa vez. Mas sempre faz diferença, porque sempre. Eu acho que eu ia falar isso. Você traz uma perspectiva que às vezes a gente não alcança. Esse olhar de fora, de alguém que nos conhece, mas ao mesmo tempo tá de fora. E que às vezes vislumbra soluções ou vislumbra caminhos que a gente ali dentro às vezes não consegue. Sim. Então, tudo isso assim, todo mês tem um momento assim. Sim. É lógico, né? O momento mais crucial foi principalmente no começo, quando nos apoiou a resolver a questão. Mas assim, e é tão engraçado, esse mês a gente conseguiu poupar uma grana boa, assim. Sim. Parece que eu tô mandando um boletim com nota afro. Olha Olha que ela é isso. Mas eu acho que é muito bom, porque é bom quando tem um desafio, mas é bom também tá junto para celebrar o que a gente tem alcançado. Sim. Porque a gente alcança juntos. Sim. A Laís está junto nisso, né? Assim, sim. não, acho que essa sensação de parceria faz muita diferença. Com certeza, com certeza. Legal. E agora já puxa o gancho aí, dá um conselho aí para os casais, né, que estão passando desafios, ou então até um processo de transição e de se apoiar. O que vocês falariam para os casais, assim, que estão passando por algum desafio financeiro? Acho que a primeira coisa é estejam juntos, né? Façam juntos tudo que precisa fazer, né? Acho, não sei se parece meio óbvio, mas Não é. não necessariamente Nada. Não é nada óbvio. Por mais que, né, um outro pareça entender mais, entender menos, não esquece essa parada. Isso aí Sim. tem que sentar e fazer junto, pensar junto, entender junto. Maravilha. E o segundo é te contratar. Gente, é muito bom. Porque não adianta nada também te contratar e só um for ficar participando da reunião. Tem que estar os dois juntos. Não sei. Acho que é esse empenho, né? Sim. E sejam gentis com o processo. Acho que é gentileza consigo mesmo e gentileza com o outro. Sim. Porque se isso virar uma batalha também, não vai funcionar.
Se virar um ringue de acusações, mas você fez isso, mas você gasta com aquilo, mas você não vai funcionar. Então, acho que é importante ter coragem para olhar para a situação como um todo. É importante ter responsabilidade de cada um também entender a sua participação na crise, porque existe isso mesmo. Mas também é importante ter esse cuidado um com o outro, porque eu acho que é isso que vai permitir sair da situação. Com certeza. Não é estar num ringue, né? Tem um texto do Rubem Alves que fala que a diferença entre casais que jogam tênis e casais que jogam frescobol. E o tênis você busca pontuar sobre o outro, né? E então são discussões em que alguém quer vencer e tal. E quando você está jogando frescobol, a ideia é que você mantenha a bola no alto. Então, Os dois trabalham. os dois trabalham para manter essa bola no alto. E eu acho que uma parceria precisa ser um jogo colaborativo, não pode ser um jogo competitivo. Muito bom. Muito bom. Essa frase. Essa, demais. Essa é a Dai, gente. Esse casal maravilhoso. E se você gostou dessa história, poderia ir curtir, né, Jonathan? Pode Compartilhar, curtir, comentar, né? Mandar para todos os casais que precisam ouvir isso, pro seu esposo, joga aquela indireta. Isso, amor, o que a gente pode viver, né? Mas, de fato, eu acho que a intenção do Popo em Vista é isso. Falar um pouquinho, porque a gente não pode contar a história de vocês eticamente, né? Mas vocês podem. Então, tá sendo uma experiência muito gostosa. E justamente por isso, né, Jonathan? Sim. Isso. E temos a frase de hoje. Tem, Jonathan. Vinda Só diretamente nos episódios dele, ele tá demais. Né? Não, mas essa foi do Paulo. Não foi minha, eu só tô colocando. Na verdade, eu não sei se é dele, né? Mas foi do Paulo. Daqui a um ano, você desejaria ter começado. Não. Como é que é? Daqui a um ano. Você vai ter desejado ter começado hoje. Você vai ter E a outra que eu tinha ouvido há um tempo. É o melhor momento pra você começar foi ontem. E o segundo melhor é hoje. Top. Olha isso, gente. Isso aí. É isso. Um Nos beijo vemos no seu próximo coração. episódio com novas histórias. Isso aí. Um deles. Um beijo. Obrigado. Tchau, tchau.